Fala, meus amigos guitarristas e guitarreiros de todo o Brasil. Eu sou o Renato Maran, esse é o canal Tocando Guitarra com Maran e hoje o nosso assunto é Marang Guitar Face Fuzz. Isso mesmo, eu fiz esse pedal aqui sozinho aqui em casa, montei ele sozinho, né? A partir de um circuito que eu peguei na internet. Eu vou contar pra vocês essa história e o resultado que ficou muito bom. É aí que eu já te mostro. Bom, é isso aí, pessoal. Montei esse pedal aqui sozinho, aqui em casa. Não deu muito trabalho, o circuito dele é simples, mas valeu muito a pena pelo resultado que ele entrega, tá? Vale muito a pena. E eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui pra vocês. Mas antes eu quero pedir desculpas, ou pelo menos dar uma explicação, né? Que faz uns 6 meses, mais ou menos, que eu não posto nenhum vídeo aqui nesse canal. Não é porque eu não queria, mas é realmente falta de tempo e tal. Eu tenho outro canal aqui no YouTube que eu preciso focar mais, que é um canal que já tá bem mais avançado, sobre backing tracks, né? Você não sabe disso ainda, depois a gente fala mais sobre isso. E também eu tava estudando aqui, ó, o resultado dos meus estudos tá aqui. Estudei muito para conseguir chegar nesse pedal aqui, valeu a pena. Então foi falta de tempo mesmo, porque gravar vídeo aqui dá trabalho, tem que editar, tem que colocar imagens e tal, então enfim, dá um trabalho. Mas depois a gente fala mais sobre isso aí. Vamos lá. Vamos falar sobre o Marang Guitar Face Fuzz. Que isso aqui é o quê? É um fuzz face, né? Um fuzz face, você pega o circuito aí, tá disponível na internet, você pode ir lá baixar o circuito, aprender como é que faz e montar o seu próprio fuzz face aí na sua casa. Eu chamei de Face Fuzz, não é nada criativo esse nome, mas é para deixar bem claro que é um fuzz face, e para não ficar igual eu troquei as palavras, coloquei Face Fuzz. Que, enfim, isso aí é o menos importante. O que importa é o som, não é verdade? E vamos lá. O que tem nesse pedal de legal? Primeiro, o fuzz face. Se você nunca tocou em um fuzz face, você nunca teve um fuzz face, ele foi lançado na Inglaterra, né, em 1966 pela marca Dallas Arbiter. E o primeiro guitarrista, pelo menos que se conhece, né, o conhecido, o Jimi Hendrix, né, começou a usar e aí popularizou o pedal, e aí o mundo inteiro ficou conhecendo, né, porque o Jimi Hendrix usava e ele tirava um som maravilhoso nesse pedal, né. E David Gilmour também, dá pra ver aí na foto aí que ele também gravou muitas músicas com esse pedal aí. E realmente é um pedal muito legal, e ele é um circuito simples, fácil de fazer. Todo mundo já copiou, já melhorou esse circuito aí, mas o circuito original, embora seja muito simples, ele é muito, como é que eu vou dizer, ele entrega muita coisa, apesar dele ser muito simples, né? Ele resolve o problema. E eu vou explicar por quê. Primeiro, o segredo, o coração desse circuito tá nos 2 transistores, né? Um parzinho desse aqui que é um de germânio, né? Que tem essa cápsula metálica, e tem também o de silício, que é esse aqui, aqueles pretinhos, né? Esse aqui, o meu fuzz face, eu montei com germânio, tá? Um parecido com esse aqui. E qual é a diferença? É um par, tá? Um par de transistores de germânio que vão aqui. A diferença é que o germânio, ele tende a soar um pouco mais macio, sabe aquele som soprado, gostoso de fuzz? Ele tende a soar mais perto disso, né? Ou mais dentro desse timbre. E o silício, ele tende a soar um pouco mais áspero, mas isso não é regra, tá? Pode fazer o silício soar soprado também, desde que você encontre aí um par de transistores que dê o casamento certo. Isso é importante, você tem que
casar os transistores, né? Você coloca 2 transistores iguais, mas eles não têm o fator de amplificação, a capacidade de amplificação deles, ele não é igual. Então você tem que fazer o casamento. Um tem que ser um pouco mais forte do que o outro, tá? Para dar certo. Isso aí é uma coisa que você tem que estudar e pesquisar para entender. Mas enfim, o que importa é que esse aqui funcionou muito bem. Por exemplo, esse transistor aqui que tá na minha mão aqui é lixo, não serve. Eu tentei montar um fuzz face com ele, não rolou. O som dele fica com som de peido, né, que a gente fala. Porque o som de verdade, aquele que eu chamo de motor de Harley Davidson, se o transistor for ruim, aí vai ficar com som de peido, entendeu? Em vez de ficar com um som de Harley Davidson, vai ficar com som de peido. Então, aquele ali vai pro lixo. Aquele transistor ali não serve pra nada. Pra fuzz face ele não serve. Ele serve pra fazer outras coisas, mas fuzz face ele não serve, porque o som não fica legal. E como funciona aqui, ó? Esse aqui eu montei com 2 botõezinhos só, que igual o original, né? A gente deixa o botão de fuzz aqui no máximo, colado no máximo aqui, para obter o máximo de amplificação dele. E aí, quando o som entra da guitarra, se o volume da guitarra estiver no máximo também, vai saturar o transistor e aí você vai ter aquele som soprado lá do fuzz. Mas aí que tá o segredo, você tem 2 pedais em um aqui, aliás tem vários timbres aqui dentro, porque se você deixa aqui no máximo e aí você controla o timbre no botão de volume da guitarra, então se tiver no 10 ali no máximo, ele vai estar no fuzz a pleno vapor, né? Aquele... Mas se você baixar pro 8, por exemplo, você vai ter um som drive gordo, mas que não chega a ser aquele fuzz. Então você tem quase um overdrive. Se abaixar um pouquinho mais, ele chega num overdrive. E se abaixar mais ainda, ele fica quase limpo. Você tem um som clean ali na sua mão. Então você tem uns 3 pedais aqui para você usar, só controlando no volume da guitarra. Vou mostrar para vocês isso, ó. Primeiro eu gravei com o volume mais ou menos ali no 7, 8, para fazer um som meio overdrive na pegada Stevie Ray Vaughan. Escuta aí. Depois eu cheguei um pouquinho mais perto do final, o botão, e aí consegui um drive bem gordo, quase já no máximo do fuzz. Ouve aí. Depois eu atolei o botão até o final lá para ter aquele fuzz soprado com motor de Harley Davidson que eu gosto. Ouve aí. E por último, eu tentei chegar mais clean possível, né? Coloquei o botão do volume lá na metade, mais ou menos,
e aí chega perto de um som clean. Ele não chega a ser totalmente clean, porque, né, é um fuzz, né? Mas ele chega bem perto. Ouve aí. Bom, é isso aí, pessoal. Eu não sei se vocês gostaram, mas eu amei esse pedal, ele já tá na minha pedaleira. Eu vou montar mais, já tô comprando mais componentes de qualidade para montar mais pedais iguais a esse. Por enquanto ele ainda não está à venda, não sei se um dia estará à venda. Esse aqui eu não vou vender. Mas, quem sabe, futuramente você pode estar usando aí na sua pedaleira um pedal Marantz Guitar Face Fuzz. A gente não sabe o futuro, né? Vamos lá, até a próxima. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho outro canal aqui no YouTube chamado Marantz Guitar Jam Tracks, onde eu posto diariamente backing tracks para você gastar os seus dedos aí fazendo solos na sua guitarra, ou baixo, piano, trompete, qualquer instrumento que você quiser. Você pode usar as backing tracks para fazer seus solos aí. Olha aí como que eu uso. Para quem não conhece o meu outro canal, o link está aqui embaixo na descrição. Venha fazer um test drive com uma das minhas backing tracks e a sua vida nunca mais será a mesma.